pesado, porque o sofrimento é penoso, mas as pessoas ignoram a Bíblia. Mas a Bíblia nos adverte: aquilo que está penoso transforma-se em graça. Através de uma providência para você que está carrancuda, Deus está podendo estar escondendo aí um sorriso bem alegre para você. Olha no 1 Pedro 4,12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, com falar em línguas, com poderes e milagres. Fala disso aí? De muito dinheiro, nada disso, né? Destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Só se alegra, no contrário, quem está triste, na medida em que sois co-participantes do quê? Dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Olha que coisa simples, ele trabalha em coisas belas, lá em cima, no topo da pirâmide, e depois ele passa para os negócios bem práticos da vida. Você pode sofrer também, você se intrometer em questão que não é sua. Olha aí, ó. Verso 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, com o nome de cristão que você leva. Que beleza. Tiago 1:2-4, deixa eu ler para você, para a gente passar para frente. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Passa para a sua próxima folha aí. Então nós falamos aí no tópico de número 1 sobre o sofrimento, sobre a providência. Vamos bater um papinho para terminar esse nosso primeiro bloco sobre a concepção do serviço. Sei que estou rápido, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Vou te dar 30 segundos. Ninguém, ótimo. Pergunta. Tem alguma coisa? Deixa mais no final, né? No segundo bloco vocês recheiam de perguntas. Deixa eu me expor melhor. Serviço é trabalho cristão orientado. Isso aqui é muito importante, irmãos. Não é aquela agenda louca. Presta atenção disso. Presta atenção nisso. Não é servir a Deus quando você não tem sofrimento. É servir a Deus mesmo também quando tem dificuldades, sofrimento que é muito mais amplo do que esse mesmo sofrer, ou nessa perspectiva do dicionário. Sofrer é padecer de algum mal, não nessa perspectiva do dicionário. Olha lá, ironia e desproporção são ambos os caminhos de Deus. Ele nos mantém desequilibrados com suas concepções imprevisíveis. Meus irmãos, como é que a gente pensa sobre isso? Eu quero que você olhe para você, um segundo só, e pensa no seu interior. Como é que você é? Talentoso? Tem muito dinheiro, pouco dinheiro? Como é a sua vida? Você conhece a sua realidade, quem você é? Perguntinha para você: como é que você está enxergando isso aí? Como é que eu oriento o serviço cristão em meio a essas coisas? Como é que eu encaro servir a Deus quando as coisas que Deus faz são coisas imprevisíveis? Como é que eu posso servir a Deus se eu perdi o esposo? Como é que eu posso servir a Deus se eu perdi o trabalho? Como eu posso servir a Deus se passou uma carreta, um escândalo no meio da minha história? É isso. O John Piper, aqui de novo, ele dá conselhos aqui aos sofredores. Eu quero ler para você. Eu de cima. Nós também, antes que a tentação venha, pensamos que podemos caminhar sobre o mar, mas quando os ventos sopram, sentimos que começamos a afundar. E ainda assim, isso não nos traz nenhum bem. Não poderíamos viver sem tais mudanças da mão de Deus sobre nós. Nossa natureza carnal cresceria excessivamente se não tivéssemos nossos invernos no tempo apropriado. Ele diz para finalizar: disse que em alguns países as árvores crescem, mas não produzem frutos, pois lá não há inverno. Olha que interessante. Se não houver na nossa vida, o que ele está expressando é o seguinte: se não houver na nossa vida, queridos, alguns invernos,
Não vai haver árvores que têm frutos, porque o ciclo tem que se completar, é o que ele está dizendo. Agora, como ter trabalho cristão nesse sentido? E aí, mais uma vez aqui, o John faz esse conselho para nós, conselhos aos sofredores. É preciso que haja alguns invernos, para que você aprenda a servir direito. Você está conseguindo compreender isso? Isso é profundo, irmãos, isso é difícil de entender quando a gente está experimentando dificuldades. Quaisquer dificuldades, não é fácil. Quando a gente está bem, aí a gente leva de boa, mas quando você está padecendo, cara, é complicado. Aí você fala, conselho aos sofredores? Eu não quero conselho, eu quero sair do mal. Mas ele está dando uma orientação, olha, é preciso que haja alguns invernos para que a árvore produza. Número 2, textos da Bíblia que são importantes sobre o tema. Depois você vai ler isso aí na sua casa com calma, tá bom? Essas passagens, todas elas se relacionam à concepção do sofrimento, à questão do Deus providencial em cima desses tópicos aqui. 3. E aqui eu quero gastar meus últimos minutinhos com vocês. Exemplificações bíblicas da questão. Vamos só comentar? Talvez eu pegue um ou dois por questão do tempo. Primeira coisa, a questão do moinho. Vamos abrir esse texto lá, 1 Reis 19? Volta aí lá no Velho Testamento, na história de Elias. Só para lembrar vocês, tem uma lista de presença aí passando. Ela está passando, passa rápido para cá, porque no segundo período eu preciso dela para fazer o sorteio com vocês. Olha lá 1 Reis, no capítulo 19, no verso de número 9. Pronto? 9 depois de 11 a 13, verso de número 9. Ali entrou numa caverna Elias, onde passou as noites, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazeis aqui, Elias? Pula para o verso de número 11. Disse-lhe Deus, presta atenção, irmãos, vamos acompanhar Deus nas situações inusitadas. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto do seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, Elias escondendo aí de Jezabel, e ele questiona e ele mostra os eventos. E ele fala, olha só, eu estou sorrindo para você, o sorriso escondido meu está justamente nessa situação. Quantos de nós às vezes esperamos Deus no fogo, no relâmpago, no trovejo, no pula-pula, na famosa frase que ficou batida, né? No oba-oba da vida cristã. Nós esperamos Deus, mas Deus estava do outro lado, estava na questão tranquila, no sício tranquilo e suave. Não podemos fazer apologia nem de um nem de outro, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus inusitado, que experimenta cada pessoa no seu espaço e no seu tempo. E se às vezes você está esperando Deus, dá uma chacoalhada, Senhor, se não for hoje alguém vir preencher um cheque para me salvar da situação, o Senhor não falou comigo. E às vezes Deus está falando assim, rapaz, está aqui, está do seu lado. Tudo bem? Eu me lembro uma vez uma pessoa reclamar, estou apertado, não sei o que, eu não tenho dinheiro. A pessoa falou assim, você não tem dinheiro porque você está sentado em cima do seu dinheiro. Ele tinha acabado de comprar um carro zero, ele pagou à vista, o cara ficou duro, e ele ia ficar devendo, ia ter que vender a casa para pagar o carro. Eu falei assim, mas você não tem dinheiro mesmo, você está sentado em cima do seu carro. E muitas vezes situações, Deus está nas coisas muito claras, está sorrindo para nós, mas nós estamos com a face carrancuda, esperando Deus se revelar nos trovões. Agora, no ponto B, a nuvem, presta atenção nisso, queridos. Olha como é que Deus, não precisa abrir lá não, como é que Deus trabalhava isso. Como é que era aquele negócio mesmo? De noite e de dia? Quem estava de noite e de dia? Era a luz? O que era? Essa história aqui de Israel? A nuvem de dia? E o clarão de fogo acompanhando a nação de Israel. Era um sinal que a presença de Deus estava sobre eles. E muitas vezes nós não percebemos isso, e a história de Israel vai mostrar isso, com todos os grandes feitos de Deus, Deus se mostrando providente para a nação de Israel não reconhecia Deus como Deus.
Deus está nos deixando, fala, estou deixando vocês, tirei do Egito, dei comida, dei não sei o que, dei nuvem, dei fogo, dei libertação, dei tudo, e o que mais que vocês querem? Você pediu lei, eu dei lei, você pediu reinado, depois eu dei reinado, o que mais que vocês querem? Como é que eu não sou o Deus providente? É isso que nós precisamos entender, situações que são inusitadas para nós.